Bom dia, a paz do Senhor a todos. Espero que cada um de vocês estejam bem. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com vocês nesta manhã, com a responsabilidade de expor mais uma lição. Sem mais delongas, eu quero pedir que você, juvenil, esteja com a sua Bíblia em mãos, com a sua revista. Nós estamos na lição de número 7, lição a qual nós iremos expor nesta manhã. Quero dar também as boas-vindas a você que está nos acompanhando. Sinta-se à vontade para estar participando da nossa aula. Temos o chat online, onde nós podemos estar tirando dúvidas, fazendo perguntas e contribuindo para o crescimento um dos outros, ok? Antes de começar essa lição, eu quero orar com você. Nesta manhã, ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós lhe pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, ó Pai, de tudo aquilo que nós não fazemos para Ti. E pedimos mais uma vez, ó Pai, o Teu favor sobre as nossas vidas. Continue, Senhor, a nos sustentar em tudo. Que a Tua palavra, Senhor, lida, exposta, Senhor, nesta manhã de domingo, encontre livre acesso em nossos corações. Fala comigo, fala com os Teus filhos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser transformados pelo poder da Tua palavra. Assim, nós lhe agradecemos e lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 7. Você que está nos acompanhando que não tem a revista, não se preocupe, porque nós estaremos fazendo a leitura de todos os tópicos a serem abordados nesta manhã. A lição de número 7, meus queridos, tem como título Os efeitos espirituais do avivamento. Nós estamos trabalhando o conceito avivamento, a abrangência, né, desse termo dentro da história. Então, hoje nós iremos abordar os efeitos espirituais do avivamento. Vamos à leitura do nosso texto áureo nesta manhã. Por favor, acompanhe comigo de casa. O texto áureo está em Salmo, capítulo 51, verso 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, verso 17. Meus queridos, como já é de costume, nós temos alguns objetivos que nós iremos abordar no decorrer desta lição. Então, são 3 objetivos. Cada lição nós temos esses objetivos a serem abordados. E nessa lição também não é diferente. O nosso primeiro objetivo aqui é reconhecer algumas marcas do verdadeiro evangelho. Primeiro objetivo, reconhecer algumas marcas do verdadeiro evangelho. Esse primeiro objetivo, ele é muito importante. Por quê? Hoje é muito difícil nós encontrarmos uma igreja bíblica e comprometida 100% com a palavra de Deus. E com isso nós vemos pseudos avivamentos. Então, nesse primeiro objetivo, nós vamos reconhecer algumas marcas destes verdadeiros avivamentos, dos verdadeiros avivamentos. Então, nós vamos ver as marcas de um verdadeiro, de fato, de um verdadeiro avivamento para os dias atuais. Segundo objetivo, defender a centralidade da palavra de Deus. Sem uma centralidade, juvenis, nas Escrituras, não há avivamento. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, que nós devemos ter isso em mente, em nossos corações. Sem uma centralidade nas Escrituras, na palavra de Deus, não há avivamento. É impossível haver avivamento. Se a igreja não voltar os olhos para a palavra de Deus,
para as Escrituras Sagradas, nós não veremos nenhum avivamento em nosso tempo. Nós não teremos nenhum deslumbre de um avivamento para os dias atuais. E o nosso terceiro e último objetivo, terceiro e não menos importante, é perceber o valor da oração e do coração quebrantado. Nesse terceiro objetivo, nós vamos perceber o valor da oração e do coração quebrantado. Nós vamos perceber que a oração e um coração quebrantado é primordial em nossas vidas, e principalmente se estamos na busca de um verdadeiro avivamento. Nós devemos ter uma vida de completa oração, de oração constante, e devemos ter o nosso coração quebrantado ao Senhor. Vamos à leitura bíblica em classe juvenis para dar sequência aos tópicos a serem abordados nesta manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo de número 2, o verso 37 ao verso 43. Atos, capítulo 2, verso 37 a 43, acompanhe comigo. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, clamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Juvenis, vamos ao nosso primeiro tópico. Nós estaremos fazendo a leitura de tópicos e subtópicos no decorrer desta lição. Então, no nosso primeiro tópico, temos como título Compromisso com a Palavra de Deus. E o primeiro subtópico é Fundamentados na Palavra. A maravilhosa experiência de estar com Jesus de Nazaré está fundamentada pelas Escrituras, pelas Santas Escrituras, pois são elas que de mim mesmo testificam. No desenvolvimento da história da Igreja, o conceito de autoridade e suficiência das Escrituras foi o marco do protestantismo, cunhado assim o conceito básico de sola Escritura. Isto é, somente as Escrituras são nossa regra de fé e prática. Logo, as experiências extraordinárias ocorridas nos avivamentos nunca desmereceram o papel importante das Escrituras Sagradas na vida da Igreja de Cristo. Ao analisarmos os avivamentos bíblicos e históricos, vemos como uma das grandes marcas desses movimentos o maior compromisso das pessoas com as Escrituras Sagradas. Ora, os grandes avivalistas sempre demonstraram certeza e firmeza nas Escrituras. Grife, por favor, isso aqui na sua revista. Pelas Escrituras temos a promessa do batismo no Espírito Santo. E por isso cremos pelas Escrituras e ansiamos por experimentar o poder do Espírito nelas descrito.
Por isso, concluímos que um verdadeiro avivamento do Espírito Santo deve levar o crente a amar a palavra de Deus. Tópico importantíssimo, meus queridos. Juvenis, neste tópico nós vemos que o conceito voltado à autoridade das Escrituras é a suficiência das Escrituras, foi uma marca do movimento protestante. Então, nós percebemos que o conceito voltado à autoridade das Escrituras e à suficiência delas foi a marca principal do movimento protestante, trazendo assim o conceito muito utilizado e conhecido chamado sola scriptura, que é acompanhado de mais 4 solas: sola gratia, sola fide, sola Christus, sola scriptura e soli a Deo glória. Sabendo isso, nós devemos entender que os avivamentos não sobrepõem a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas, ao contrário disso, deve estar alinhado com a palavra de Deus. Nenhum avivamento pode sobrepor a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o que está contido nelas. Mas esses avivamentos, eles devem estar em comum acordo, alinhado com a palavra de Deus. Quando observamos os avivamentos históricos, nós vemos algumas marcas que os compõem. E uma dessas marcas é o amor do povo de Deus pela sua palavra. Esse amor cresce, esse amor floresce, esse amor aumenta, né? O genuíno avivamento vai fazer com que aquela igreja, aquele bairro, aquela comunidade se volte para a palavra de Deus, para o deleite nas Escrituras. Então essa é uma das marcas de um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento faz com que o povo se volte para a palavra de Deus, se volte para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, se deleite nela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que nós possamos entender isso, que um verdadeiro avivamento, ele não sobrepõe a Bíblia. Ele não pode suplantar a palavra de Deus. Ele não pode estar acima da palavra de Deus. Ele não afasta o cristão do Evangelho, das Escrituras Sagradas, mas ele aproxima cada vez mais a Igreja de Cristo, a sua palavra, a se deleitar mais no Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segundo subtópico, testemunhos que corroboram o compromisso com as Escrituras no contexto dos avivamentos. Alguns testemunhos de pessoas envolvidas diretamente nos grandes avivamentos testificaram a importância da Bíblia como uma palavra inspirada por Deus para toda a regra de fé e prática. Sobre os efeitos do avivamento, um grande estudioso do tema relatou que a Bíblia passa a ser um objeto de estima e apreço para quem foi alcançado pelo avivamento. Consegue observar isso, meus irmãos? A igreja se deleita cada vez mais. John Wesley, convictamente, certa vez escreveu: meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Ainda temos o testemunho de Daniel Berg, que, segundo consta no livro histórico do movimento pentecostal no Brasil, de Israel de Araújo, editado pela CTAD, ele diz: Bíblia e Novos Testamentos em português não eram coisa comum. O povo ficava admirado ao vê-la. Para mim, eram momentos de alegria quando eu reconhecia, sentados nos bancos da igreja, pessoas que haviam
comprado exemplares da Bíblia ou que eu tinha convidado para ouvir a palavra de Deus. Olha que maravilha! Por isso, devemos concluir que o movimento pentecostal sempre teve a palavra de Deus como fundamento de suas experiências. Nesse segundo tópico, os testemunhos que corroboram o compromisso com as Escrituras no contexto dos avivamentos. Nós vemos esses dois testemunhos. Mais do que simplesmente falar, meus queridos, e ouvir de quem passou pela experiência de um avivamento e viveu as suas experiências, as suas marcas. Para todos os que foram alcançados pelo avivamento, a Bíblia passa a ser um objeto de muito valor. Temos dois testemunhos de homens de Deus que passaram por avivamentos em seus tempos. Então, mais do que nós simplesmente falarmos, é viver este avivamento em nosso tempo, é ter o privilégio de experimentar isso. Que maravilha seria para nós sair do âmbito das palavras, do ouvir histórias, para viver o verdadeiro avivamento em nosso tempo, essa alegria, esse gozo. E olha que interessante, vamos fazer mais uma vez a leitura. Ó. John Wesley, olha o que ele disse. Convictamente, certa vez escreveu: meu fundamento é a Bíblia, sim, sou intransigente a favor da Bíblia, sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Daniel Berg, ele fala, olha, não era coisa comum, o povo ficava admirado ao vê-la, para mim eram momentos de alegria, quando eu reconhecia sentado nos bancos da igreja, pessoas que haviam comprado exemplares da Bíblia. Eram momentos maravilhosos, momentos graciosos, em que o povo ficava admirado com a palavra de Deus. Esse era um dos efeitos que o avivamento havia proporcionado naqueles tempos. Então, que nós possamos, quem sabe um dia, se Deus assim nos der graça para isso, e eu creio que Ele dará, é viver este avivamento em nosso tempo, em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossa igreja, em nosso bairro, em nosso país. Que Deus nos dê graça para continuar buscando, para continuar pedindo, suplicando, para que a sua graça venha sobre nós e que nós sejamos alcançados por este avivamento e que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos renovando, nos dando graça. Nós precisamos de um avivamento para o nosso tempo, juvenis. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento nos nossos dias, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso país. Nós precisamos de um avivamento, de um despertamento espiritual. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê esse privilégio. Terceiro subtópico, a experiência pentecostal e bíblica. Ainda sobre a experiência pentecostal, Charles Swindoll, na obra Abrasado pelo Espírito, também editada pela CPAD, alerta, embora nossas experiências individuais possam variar quanto à maneira como o Senhor nos orienta de maneiras exclusivas. Só um tempo aqui, juvenis, esse tópico ele é muito importante, acompanhe comigo, por favor, vai grifando, principalmente essa parte, ó, embora nossas experiências individuais possam variar quanto à maneira como o Senhor nos orienta, de maneiras exclusivas, você nunca deve realmente, quero dizer, nunca se afastar da palavra de Deus que foi revelada e que é absolutamente confiável.
Na leitura bíblica em classe lemos que as pessoas reunidas em Jerusalém ouviram a palavra de Deus, aceitaram a palavra e permaneceram na palavra. Esse relatório bíblico é o testemunho claro de que o mover do Espírito Santo não ocorre à margem das Escrituras. Nunca houve verdadeiro avivamento, por favor, grife isso, sem que as Escrituras fossem consideradas a voz de Deus para o seu povo. Por isso, um verdadeiro avivamento reacende o compromisso do povo de Deus com a Bíblia Sagrada. Isso é muito importante para nós. Algo, sim, muito interessante, juvenis, neste tópico, que serve de alerta para nós, é que nenhum avivamento pode abafar a importância da palavra de Deus. Pelo contrário, todo avivamento tem que ter a Bíblia como legisladora. É o que nós trabalhamos no tópico anterior. Em suas práticas, nós sabemos que as experiências individuais que cada avivamento trouxe e traz na vida do cristão, nós sabemos que há essas experiências individuais que o avivamento ele traz na vida de cada cristão individualmente, mas isso não pode ser objeto de oposição à palavra de Deus. O avivamento precisa estar alinhado com as Escrituras Sagradas. O que eu vejo e que é muito triste é que nós vemos hoje em meios evangélicos são os pseudos avivamentos que produz anomalias dentro dos cultos, na pregação, na liturgia. Então, o que o escritor está trabalhando aqui? Ele fala, olha, nós sabemos que dentro dos avivamentos históricos, Deus trabalhou de maneira individual no meio do seu povo. Mas mesmo dentro desse trabalhar individual em cada um, tudo isso estava alinhado com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Deus, ele não produz pelo seu avivamento anomalias dentro da igreja. Porque João foi agraciado em seu tempo, estou dando aqui um exemplo, né? João foi agraciado em seu tempo com um avivamento em que aconteceu maravilhas extraordinárias, e Cicrano foi agraciado em seu tempo, que aconteceu maravilhas extraordinárias, mas que se opuseram à Bíblia Sagrada. Isso não é avivamento. Então, o escritor, ele vai enfatizar que apesar das individualidades, das maneiras diferentes que Deus trabalhou na vida de cada homem e mulher que recebeu o avivamento em seu tempo, tudo isso estava alinhado com a Bíblia Sagrada. E é muito triste, meus queridos, como eu acabei de dizer, é que nós vemos nos dias de hoje evangélicos que dizem: nós recebemos um avivamento extraordinário em nossa comunidade, em nossa igreja, mas este avivamento produziu mais malefícios do que benefícios para aquela igreja. E nós devemos entender que isso não pode acontecer. Nós precisamos pedir a Deus discernimento quanto a essas coisas. Pedir a Deus que Ele venha sobre nós com o seu Espírito Santo e nos proporcione um genuíno avivamento. E nós precisamos observar essas marcas que compõem esse avivamento. É buscar mais a palavra de Deus.
é um amor pela Escritura. Essas marcas, elas precisam estar presentes para balizar este avivamento. Não é qualquer movimento, não é qualquer pulo, não é qualquer mover, por assim dizer, que pode ser considerado um avivamento e principalmente um avivamento genuíno. Que Deus nos proporcione este avivamento em nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, compromisso com uma vida de oração. Perseverança na oração. Outro efeito produzido pelo mover espiritual que sacudiu os primórdios da igreja foi a perseverança na oração. Ao acionar uma vida de oração com a história dos avivamentos, podemos perceber a oração como uma das marcas indelével dos movimentos de avivamentos, pois a história dos grandes despertamentos espirituais mostra que a oração precede o avivamento. Grife isso na sua revista, a oração precede o avivamento. Se intensifica durante o avivamento e é permanente em muitos corações após o avivamento. Olha que coisa maravilhosa! Este verso não precisava nem de exposição, ele se expõe a si mesmo. Olha, a oração precede o avivamento, se intensifica durante o avivamento e permanece em muitos corações após o avivamento. Juvenis, aqui nós vemos outra marca visível no pré e pós-avivamento, é a perseverança em oração. Algo fundamental que devemos saber é que não houve um avivamento na história que não foi regado com muita, mas muita vida de oração. Não houve. Todos os avivamentos estavam acompanhados de uma vida de oração. A oração ela é a chave fundamental para abrir a porta e receber o avivamento da parte de Deus. Sem a oração, não há avivamento. Sem uma vida de oração, nós não veremos avivamento em nosso tempo. Não veremos a mão de Deus. Então isso é algo que nós devemos ter em nossos corações, em nossa mente. Sem uma vida de oração, nós não presenciaremos um avivamento em nossos dias, meus queridos. Não veremos. Quando uma igreja ela é avivada pelo Espírito Santo de Deus, nós vemos a oração presente em todos os momentos, em todos os momentos. Essa é mais uma marca de um avivamento genuíno. Ah, irmão André, a igreja ali ela foi avivada, mas não ora. Então não teve avivamento. Que avivamento é esse? Que não produz uma vida de oração. Que não está regado em oração. É impossível haver avivamento se não há oração. Então nós devemos ter isso em mente e precisamos buscar a Deus em oração um avivamento para o nosso tempo. Segundo subtópico, exemplos de perseverança em oração nos movimentos de avivamento. Para exemplificar esse aspecto, a história mostra o avivamento no país de Gales, segundo o relato de Wesley Duelvel, chegando ao meados do século XVIII, onde muitos cristãos piedosos sentiram a necessidade de um avivamento e começaram a orar fervorosamente por um mover do Espírito Santo.
e em 1859 o avivamento chegou poderosamente e estabeleceu reuniões de oração por muito tempo. Segundo alguns especialistas, este avivamento impactou o mundo inteiro, influenciando as ondas de avivamento que se seguiram no século XX. Nesse sentido, é impossível falar sobre a oração e o avivamento sem mencionar o avivamento experimentado por Charles Finney, que reuniu inúmeros jovens em grupos de oração, responsáveis pela conversão de milhares de almas. Finney passava horas orando e o avivamento experimentado por ele pode ser reconhecido como um reavivamento movido pela oração. Apesar dos nomes que ganharam destaque na história dos avivamentos mundiais, temos a clareza de que muitos anônimos oraram pelo avivamento e perseveraram na oração após o auge do avivamento. Aqui nós vemos alguns exemplos de perseverança e oração nos movimentos de avivamento. Juvenis, no tópico anterior nós observamos que sem a oração é impossível haver um avivamento. E nesse tópico o escritor vai nos deixar dois exemplos de perseverança em oração que levaram um avivamento. Um avivamento no país de Gales. E o avivamento experimentado por Charles Finney. E ele nos fala que apesar de algumas figuras terem ficado muito conhecidas, por trás destes homens haviam anônimos que também estavam orando, uma igreja, um povo que estava suplicando a Deus para que o seu Espírito fosse derramado, para que houvesse um avivamento, um reavivamento nos corações daqueles irmãos e irmãs. Algo que aprendemos com essas experiências é que muitos desses avivamentos levaram anos de oração até que Deus manifestasse o seu poder. Este é mais um detalhe. Se queremos um avivamento, teremos que gastar tempo e muito tempo em oração. E talvez nós não veremos esse avivamento em nossos dias, mas talvez as nossas orações no tempo presente irão influenciar no avivamento no futuro. Na próxima geração, talvez nós iremos levar 10, 20, 30 anos de oração para que os nossos filhos, as nossas filhas, a próxima geração experimente um verdadeiro avivamento, um avivamento em seu tempo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós estamos também aprendendo que sem uma vida de oração não há avivamento. E se nós queremos um verdadeiro avivamento, nós devemos ter uma vida em oração a Deus. Terceiro subtópico, do tópico 2, a importância dos círculos de oração no movimento pentecostal. É algo muito interessante esse tópico, Juvenis. Por favor, acompanhe. Diante deste assunto, é fundamental reconhecer a importância do círculo de oração para a saúde espiritual do movimento pentecostal. Embora seja mais conhecido assim nas Assembleias de Deus no Brasil, para essa chama continuar acesa, os jovens precisam se conscientizar da necessidade de participar destes tão importantes eventos espirituais, apesar de tradicionalmente serem dirigidos por mulheres. Os círculos de oração são um evento aberto para toda a igreja, e se quisermos um avivamento para a nossa geração, é preciso que homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, leigos e ministros clamem a Deus com todo o coração, toda oração e súplica. A importância dos círculos de oração no movimento pentecostal. Quando fiz essa leitura, Juvenis, nesse tópico muito interessante,
eu lembrei da minha infância. Talvez assim, poucos de vocês, juvenis, viveram na época em que o círculo de oração era uma tradição dentro das igrejas pentecostais, igrejas assembleianas. E eu lembro muito que, na época, o círculo de oração, né? Basicamente, ele sempre foi composto por mulheres e era chamado, eu lembro na minha juventude, adolescência, era chamado de a coluna da igreja. Eu via muitos pastores mencionando, nós vamos ouvir agora o louvor com um círculo de oração que é a coluna da igreja. Por causa da vida de oração daquelas irmãs. Talvez poucos de vocês ou nenhum de vocês tenham experimentado estes momentos dentro de uma Assembleia de Deus, onde os círculos de oração eram muito presentes. Havia até grupos, né? Eram grupos, como hoje nós temos o grupo dos adolescentes, grupo dos jovens, né? Grupo dos irmãos, como se fosse até tinha até a sala de EBD era composta, era o círculo de oração, eram as irmãs de uma faixa etária de idade. Depois que o jovem casava, né? A jovem em si, né? Ela passava para essa sala, que era o círculo de oração. O moço ia para a turma dos irmãos, né? Que era dividida assim, era crianças, juvenis, adolescentes, jovens, homens, né? Moços e irmãs, que eram compostas pelo círculo de oração. E o interessante é que o escritor ele faz esse contraponto nesse tópico, mostrando que é necessário que nós vivamos uma vida de oração. É necessário termos nos dias atuais círculos de oração. Não necessariamente nos moldes antigos, com irmãs, mas que esse círculo de oração ele deve ser composto por toda a igreja, por toda a membresia, a fim de levar o povo a orar. E nós vemos que na nossa igreja nós temos o nosso círculo de oração, que é feito diariamente, que é feito mensalmente, por assim dizer também, né? Nós temos as 5 horas de oração, todos os meses, onde a igreja se reúne, onde há um círculo de oração. Que não é nos moldes antigos, né? Onde eram compostos por irmãs, uma tradição toda, dentro principalmente das Assembleias de Deus, das igrejas pentecostais, mas com o objetivo final é o mesmo, que é buscar a Deus, que é orar ao Senhor, que é ter uma vida em oração. E nós precisamos cultivar isso em nossos tempos juvenis. Nós precisamos cultivar esses momentos agradáveis, esses círculos de oração em nossa igreja, no meio de nós juvenis, da juventude, dos irmãos. Nós precisamos buscar cada vez mais estar com esses irmãos em oração, porque isso é o que vai nos alimentar, isso que vai nos fazer crescer, vai nos fazer desenvolver na obra de Deus, vai nos fazer caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos finalizando, estamos indo para os últimos tópicos. Terceiro e último tópico, temos mais 2 subtópicos, diz assim: um coração quebrantado diante de Deus. Um autêntico avivamento gera quebrantamento. Um coração quebrantado e contrido não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Segundo o salmista, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Não bastam as escrituras exteriores para testificar que estamos experimentando um avivamento.
O autêntico avivamento gera um quebrantamento de coração e sede dos sentimentos nos desejos e vontades humanas. Juvenis, aqui o escritor vai destacar mais uma marca do verdadeiro avivamento, um coração quebrantado, contrito a Deus. Não basta termos a atitude exterior se no fundo nós não formos quebrantados. Se nós não tivermos com o nosso coração quebrantado, então nós também não viveremos um verdadeiro avivamento. Avivamento com práticas e sem quebrantamento não é um avivamento. Ainda que nos aproximarmos das Escrituras, de uma vida de oração, mas no nosso íntimo nós não tivermos o nosso coração quebrantado, nós não estamos vivendo um verdadeiro avivamento. Então nós destacamos pelo menos 3 marcas até agora de um verdadeiro avivamento. A sede, o amor pelas Escrituras, uma vida de oração, que eu acredito que deve preceder tudo isso, que vai além ainda de tudo isso, não desmerecendo, eu sei que é um composto, mas que deve vir antes, que é uma vida de oração, buscando a Deus por isso. E o terceiro, que é um coração quebrantado, que eu acredito que é um efeito de uma vida de oração, de um amor às Escrituras Sagradas. E olha que interessante, o salmista ele vai dizer, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Precisamos ter um coração quebrantado, precisamos pedir a Deus, Deus, quebranta o meu coração, quebra esse orgulho. Derrama sobre nós um verdadeiro avivamento. Venha com teu Espírito Santo, nos renove, nos capacite. Traga mudança para o nosso tempo através da minha vida. Precisamos orar assim, Juvenis. Eu, você que temos saúde, que temos vigor. Estamos novos. Eu não muito, né, que já tô indo para casa dos 30 daqui a alguns anos. Mais 2 anos já estou com 30. Mas principalmente vocês que estão novos. 15, 16, 13, 17 anos. Então, nós precisamos nos quebrantar e pedir a Deus um verdadeiro avivamento para o nosso tempo. E Deus quer nos proporcionar esse avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico e último a ser abordado, um autêntico avivamento nos faz destacar na eficácia do sacrifício vicário de Cristo. Ao analisar os efeitos positivos do avivamento, um grande estudioso sobre o avivamento relata que em 1735, em Northampton, houve um profundo senso de pecaminosidade e indignidade. Esse sentimento avassalador também estava presente em todas as outras experiências de avivamento. É fundamental destacar que o alto reconhecimento da condição pecaminosa, da alta condição de pecaminosidade, desembocada no reconhecimento da eficácia do sacrifício vicário de Cristo, eliminando assim a força destrutiva do pecado, não restando outra opção do ser humano, senão a se entregar a Cristo, quebrantando-se absolutamente diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, assim vivenciando uma paz nunca antes experimentada. Um autêntico avivamento nos faz destacar na eficácia do sacrifício vicário de Cristo. Juvenis, o avivamento genuíno nos faz entender ainda mais que somos dependentes do favor de Deus sobre as nossas vidas.
e nos dá a certeza da salvação em Cristo por intermédio do seu sacrifício. Mais uma marca do genuíno avivamento. Nos faz entender que sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós não somos nada. E que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Essa é mais uma marca do verdadeiro avivamento. Nós começamos a olhar para o sacrifício de Cristo e nos alegramos porque Ele nos trouxe a paz, porque Ele nos trouxe salvação, porque Ele nos trouxe libertação pelo seu sangue na cruz do Calvário. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode louvar a Deus por isso? Porque Cristo te substituiu na cruz do Calvário, porque Cristo me substituiu. Ele foi nosso substituto. Porque o seu sacrifício nos trouxe e nos traz a paz, nos traz alegria, nos traz amor, nos traz esperança, nos traz salvação. Somente Cristo pode nos proporcionar o verdadeiro e genuíno avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se alegrar? Você pode louvar a Deus por isso, meu irmão? Você pode louvar a Deus por isso, minha irmã? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos substituiu. Glória seja dada ao nome de Deus. Que essas palavras fiquem cravadas em nosso coração. Que nós possamos nos deleitar cada vez mais na palavra de Deus e buscar cada vez mais um genuíno avivamento para o nosso tempo. Meus queridos, espero que cada um de vocês tenha aprendido, crescido mais um pouco na graça e no conhecimento do Senhor, assim como eu tenho crescido com os irmãos. Quero deixar aqui também o meu agradecimento nesta manhã pela vida de cada irmão e irmã presente que está nos assistindo, nos acompanhando. Nós estamos agora num momento onde nós iremos ofertar e dizimar para a casa do Senhor. Aqui embaixo na descrição do nosso vídeo está o número da nossa agência, da nossa conta corrente, onde você pode estar ofertando, dizimando, contribuindo para a obra de Deus, para a manutenção do templo do Senhor. Glória a Deus. E neste momento eu quero orar com você. Quero pedir que você, neste momento na sua casa, feche os vossos olhos em reverência ao Senhor. Ore comigo. Deus, lhe somos gratos por mais um momento maravilhoso diante da Tua presença, por mais uma revista, ó Pai, mais uma lição, ó Pai, por essa revista maravilhosa que o Senhor tem nos dado, que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Ó Pai, venha, Senhor, nos quebrantar, venha, Senhor, nos dar, Senhor, um desejo pela oração, pela leitura da Tua palavra, ó Pai. Quebranta, Senhor, os nossos corações e nos faça, ó Pai, buscar cada vez mais, ó Pai, a Tua face, ó Pai, nos dando certeza da salvação em Cristo Jesus. Assim, ó Pai, nós lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.